A Rússia pensava ter tudo sob controle, conquistar território e impor influência sobre o povo ucraniano. Mas a Ucrânia acabou de dar um tapa na cara da Rússia. Um tsunami massivo de se-russificação está varrendo a Ucrânia, erradicando as forças de Putin por onde passa. As terras ocupadas estão sendo retomadas e o fim da influência da Rússia é iminente. Algo começou, e nada pode ser feito pela Rússia para impedir. Esse algo é um avanço. No sudeste, as forças ucranianas eliminam soldados russos em todos os lados. Zonas cinzentas estão sendo limpas, e a Ucrânia retoma assentamentos que a Rússia julgava seguros. Isso é um contra-ataque, sim, e está sendo feito para preparar uma defesa firme contra uma ofensiva russa que virá na primavera, como você vai entender se continuar assistindo. Mas há algo mais profundo acontecendo. Para a Ucrânia, não se trata apenas de retomar território. É sobre expulsar a influência russa. É sobre mostrar para Putin que não importa o quanto ele tente, a Ucrânia está rejeitando a russificação a cada passo. Tudo começou com as zonas cinzentas. Em termos tradicionais, uma zona cinzenta é qualquer área onde há hostilidade, mas essa hostilidade está abaixo do limite necessário para um verdadeiro conflito entre estados. Considere as incursões recentes de drones e caças russos no espaço aéreo da OTAN para entender a ideia. Na Ucrânia, zona cinzenta tem outro significado. É uma área sem controle efetivo, embora a Rússia frequentemente alegue ter o controle. Há focos isolados de conflito, mas a estratégia russa é criar uma visão confusa do campo de batalha, permitindo a Putin reivindicar vitórias de propaganda sobre territórios que a Rússia não controla. A Rússia cria zonas cinzentas ao infiltrar pequenas unidades atrás da linha de frente ucraniana. Dentro, essas unidades se entrincheiram e esperam, supostamente por reforços, mas geralmente pela morte inevitável ao serem alcançadas pelas forças ucranianas. Mesmo assim, o caos domina essas áreas, permitindo à Rússia russificá-las ao afirmar que a Ucrânia não pode impedir o avanço que Putin apresenta ao mundo como imparável. Isso está longe da verdade, e a desrussificação da Ucrânia no sudeste é prova disso. Tudo começou com a limpeza das zonas cinzentas no sudeste da Ucrânia, segundo a Euromaidan Press, em 25 de fevereiro. A operação começou há 4 semanas no início de fevereiro, e a Ucrânia já atingiu um objetivo imediato e importante: eliminar pequenos focos de infiltrados russos. Durante a interrupção do Starlink, que causou caos nas forças russas, a Ucrânia enviou esquadrões de busca e destruição para a zona cinzenta do sudeste, entre russos e ucranianos. Abrangendo cerca de 30 quilômetros, ou aproximadamente 18,6 milhas, desde o assentamento controlado pela Ucrânia de Pokrovka, no Oblast de Dnipropetrovsk, até a cidade de Ruliapola, que está sob controle russo e localizada no Oblast de Zaporizhia, a zona cinzenta poderia ser russificada se a Ucrânia não agisse. Então a Ucrânia avançou, eliminou alvos e, ao controlar a zona cinzenta, mudou seus objetivos, não focando mais só nos infiltrados. A Ucrânia avança para eliminar de vez a influência russa no sudeste. A Ucrânia está recuperando diversos assentamentos e territórios. Com a zona cinzenta limpa, o avanço começou, e apesar da Ucrânia ter retomado vários assentamentos, como detalharemos, o destaque é a vila de Tarnova. Tarnova, em Dnipropetrovsk e perto das fronteiras de Zaporizhia e Donetsk, é minúscula. Antes da guerra, tinha pouco mais de 300 habitantes. Agora, graças às forças da Ucrânia, é símbolo da desrussificação. O primeiro assentamento retomado pela Ucrânia no sudeste preparou o terreno para os eventos seguintes. Tudo começou em 21 de fevereiro. Foi quando a conta Torkill65X publicou imagens e um relato do que aconteceu em Tarnova. Unidades do 2º Batalhão do 425º Regimento de Assalto da Ucrânia iniciaram o avanço no assentamento. Membros da 69ª Brigada de Cobertura da Rússia, em menor número, estavam entrincheirados após assumirem o assentamento semanas antes. O ataque ucraniano foi breve, nem precisava. Com as forças russas já em desordem após a quebra de comunicação, a Ucrânia completou a desrussificação de Tarnova em tempo recorde. Após conquistar o controle do assentamento, a Ucrânia se preparou para avançar ao sudeste, incluindo Berezova em seus planos. Tarnova sinalizou para a Rússia. Segundo a Euromaidan Press, a retomada da vila pela Ucrânia indicou que a operação de limpeza da zona cinzenta virou uma nova campanha. Campanha para expulsar russos do sudeste da Ucrânia, livrando essas áreas da influência russa e se preparando para a nova campanha de russificação de Putin prevista para a primavera. Não demoraria muito para que a Ucrânia começasse a avançar ainda mais,
Mas quase ao mesmo tempo em que as forças ucranianas expulsaram os russos de Tarnova, o Pravda noticiava que a Ucrânia também havia repelido os ocupantes nas proximidades do assentamento de Kalinivka. Em 24 de fevereiro, 3 dias após a libertação de Tarnova, a Ucrânia já havia retomado 8 localidades em ataques relâmpago, que a Rússia não conteve. Radizna, Andreevka, Nashaivka, Vostopivska e Nova Zaporizhia voltaram todas para as mãos da Ucrânia. De acordo com o Emacias Ukraine, não havia sinais de presença russa nessas áreas por 2 semanas antes de 24 de fevereiro. Tarnova pode ter sido o primeiro assentamento libertado que soubemos, mas não o primeiro retomado pela Ucrânia. Aqui vemos uma campanha de desrussificação dos assentamentos, iniciada junto com a limpeza da Zona Cinzenta. Faz sentido. Infiltrados russos escolheriam os restos destruídos dos assentamentos como esconderijos. Expulsando infiltrados, a Ucrânia libertava vilarejos e cidades, eliminava a influência russa no sudeste ao avançar. Em 23 de fevereiro, o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, informou que a Ucrânia libertou cerca de 400 km² de território. Guarde esse número na cabeça. Vou voltar a explicar por que ele é tão importante em apenas alguns minutos. Mas por enquanto, o que isso significa para a Rússia é bem simples. 4 meses de infiltração se perderam em 3 semanas da campanha de cisrussificação da Ucrânia. É o que diz o analista militar francês Clément Millan, que mapeou as ações da Ucrânia em 21 de fevereiro, véspera da notícia sobre a libertação de vários assentamentos no sudeste do país. Millan relatou que uma combinação de imagens de satélite e a confirmação de um aumento maciço no bombardeio das posições russas pela Ucrânia confirmaram que a limpeza havia se transformado em desrussificação. Millan observou 3.000 novos bombardeios na direção da retomada, indicando que a Ucrânia recuperou a maior parte da linha defensiva que controlava nesse setor em 2022. Uma vala antitanque, arame farpado e dentes de dragão voltaram para a Ucrânia, oferecendo a base para fortificações que vão rasgar as defesas russas na primavera. Com mapas de artilharia e ataques aéreos, Millan mostrou que a Ucrânia avançou e a Rússia recua no sudeste. Os ataques de artilharia russos praticamente cessaram, indicando que as forças antes posicionadas nos assentamentos libertados pela Ucrânia não estão mais ao alcance. Em outras palavras, eles foram forçados a recuar e a Ucrânia continua atirando. Essa situação favorece a Ucrânia. A Rússia perdeu em 3 semanas pelo menos 4 meses de infiltrações atrás das linhas, diz Millan. Isso dará tempo para reforçar as defesas de Pokrovsk e a rodovia H15 até Zaporizhia. Millan conclui o relatório dizendo que ainda virão novidades. Com o mapa, ele traça uma linha branca indicando até onde acha que a Ucrânia avançará ao desrussificar o sudeste. Essa linha branca já está cheia de arame farpado, o que significa que o objetivo da Ucrânia agora será obter controle total sobre ela, para que possa tanto expandir suas defesas quanto empurrar a Zona Cinzenta mais fundo, para o território que a Rússia achava que controlava. Esta não é uma contraofensiva qualquer da Ucrânia. É uma ampla remodelação no campo de batalha, impulsionada principalmente pela falha de comunicação das Forças Armadas russas. Antes de entrarmos mais a fundo nisso, você está assistindo ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito. A desrussificação do sudeste da Ucrânia começou no início de fevereiro, quando Elon Musk e a SpaceX decidiram agir sobre os terminais Starlink ilícitos usados pela Rússia para coordenar ataques. Segundo o Euromaidan Press, esses terminais contrabandeados eram usados em toda a linha de frente de 1.100 km pela Rússia para coordenar unidades e realizar ataques com drones. Tudo sumiu após desligarem o Starlink. E para piorar, o próprio Putin decidiu, dias depois, que seria bom restringir o acesso ao aplicativo de mídia social Telegram. Na tentativa de manter sua influência, Putin retirou seus soldados do único canal de comunicação que poderia suprir parte da lacuna deixada pela perda do Starlink. O exército russo estava, e continua, em frangalhos. Os centros de comando perderam a coordenação dos ataques. Infiltradores nas zonas cinzentas ficaram sem contato, e as unidades de assalto russas se desorientaram e assustaram. Só restava esperar e torcer para que a ajuda chegasse, enquanto ouviam os drones da Ucrânia se aproximando. Sem o Starlink, toda a linha sudeste da Rússia entrou em colapso, e a Ucrânia aproveitou ao máximo. 8 assentamentos já foram libertados, e o número continua crescendo. As terras ocupadas foram recuperadas. A desrussificação pode começar. Se fosse um jogo de xadrez, a decisão de Putin de tomar o Telegram logo após perder o Starlink seria como descartar sua rainha. O rei está exposto, perdido e encurralado, enquanto a Ucrânia avança. Há uma velha piada: nunca jogue xadrez com um pombo. Por quê?
porque o pombo vai bagunçar o tabuleiro, sujar tudo e sair como se tivesse ganhado. Putin levou essa piada ao pé da letra ao definir sua estratégia. Agora, seus soldados e influência morrem no sudeste da Ucrânia como resultado. O que estamos dizendo aqui é que Putin tornou uma situação ruim para a Rússia ainda pior, ao tomar a decisão mais idiota de toda a guerra até agora. O que vemos no sudeste agora é fruto dessa decisão. Mais cedo, pedimos que lembrasse dos comentários de Sirski sobre a Ucrânia recuperar 400 km² da Rússia. O motivo é que esse número é especial. Com as forças russas correndo como baratas tontas, a desrussificação no sudeste da Ucrânia obteve os maiores avanços desde agosto de 2024, quando as forças ucranianas lançaram uma contraofensiva na região de Kursk, na Rússia. A Euromaidan Press destaca que, ao somar o território recuperado pela Ucrânia no sudeste ao libertado em Kupiansk no fim de dezembro, 2026 começa muito mal para as forças russas. O que Putin considerava seguro agora está com a Ucrânia, e a Rússia dificilmente retomará o que a Ucrânia libertou em breve. Esse é o objetivo da desrussificação. Mais adiante no vídeo, veremos outras ações da Ucrânia para se livrar da influência russa fora do campo de batalha. Primeiro, vale a pena focar no que aconteceu em Kupiansk, já que essa cidade foi uma espécie de precursor para a campanha que a Ucrânia lançou no sudeste. Em novembro de 2025, a Rússia fez a ousada afirmação de que havia tomado Kupiansk. Ela repetiu essa afirmação em meados de dezembro. Chamamos de afirmação ousada porque a Rússia ainda não havia tomado Kupiansk. A cidade esteve perto de cair nas mãos da Rússia devido à estratégia de infiltração que mencionamos anteriormente, mas a Ucrânia certamente não a havia perdido até dezembro. Pelo contrário, as forças da Ucrânia expulsavam soldados russos de Kupiansk, enquanto Putin e seus comparsas se gabavam do controle da cidade. Até 1º de dezembro, a Ucrânia já havia derrubado a narrativa russa em Kupiansk, na região de Kharkovia. Longe de cair para a Rússia, a cidade havia sido praticamente libertada pela Ucrânia. As forças do país controlavam 90% da cidade no mesmo período de dezembro em que a Rússia afirmava ter assumido o controle. Desde então, a Ucrânia avançou rumo a Kupiansk. De acordo com a Euromaidan Press, as forças da Ucrânia retomaram pelo menos 183 km², ou cerca de 70,6 milhas quadradas, na direção de Kupiansk, entre 11 e 25 de dezembro, o que se soma a todo o território que foi libertado no sudeste durante fevereiro. Se a libertação de Kupiansk foi simbólica na frente de desrussificação, como visto quando a Ucrânia colocou um ponto de exclamação no que havia conquistado, ao hastear a bandeira do país no centro da cidade, o que a Ucrânia vem fazendo no sudeste serve tanto a um propósito prático quanto simbólico. A Ucrânia está se preparando para algo. Em 9 de fevereiro, o Kiev Post informou que observadores ucranianos e internacionais concordam que a Rússia busca acumular reservas estratégicas para um grande ataque às regiões leste e sul da Ucrânia. Parte dessa ofensiva focará em Donetsk, onde a Rússia tenta avançar além de Pokrovsk, rumo ao cinturão de fortalezas. No entanto, a Rússia também enviará tropas, provavelmente como parte de um ataque de apoio no verão, em direção às principais cidades de Zaporizhia e Orakiv. Essas forças de apoio podem seguir nessa direção para desviar a atenção da Ucrânia de Donetsk, embora Putin também fique muito satisfeito se seus soldados conseguirem capturar essas duas cidades. Esse conhecimento muda a perspectiva da campanha de desrussificação no sudeste da Ucrânia. Segundo a imprensa do Euromaidan, as tropas russas antes voltadas para a ofensiva de primavera-verão de 2026 agora precisam restabelecer defesas e recuperar território perdido. Só assim poderão iniciar as operações planejadas para a primavera ou verão. O que a Ucrânia conseguiu, além de livrar pelo menos 8 de seus assentamentos no sudeste da influência da Rússia, foi forçar uma redefinição completa da estratégia russa. Antes de lançar ataques para distrair a Ucrânia de Donetsk, a Rússia precisará enviar mais soldados às defesas ucranianas só para recuperar o território conquistado nos 4 meses antes de fevereiro. E lembre-se, a Ucrânia reforça defesas nos territórios libertados. Estão criando zonas de morte com drones, defesas antitanque e emboscadas de artilharia, forçando a Rússia a se esforçar mais para retomar o que a Ucrânia libertou do que se esforçou há poucos meses. A Rússia pode estar planejando distrair a Ucrânia com uma ofensiva de primavera no sudeste, mas a realidade pode acabar sendo que Putin terá que sacrificar reservas que pretendia usar em Donetsk apenas para colocar a Rússia de volta na mesma posição que tinha em janeiro. O que vimos no sudeste é um processo de desrussificação que começou há muito tempo, mas que se acelerou a um ponto que Putin nunca esperava.
Segundo Le Monde, a Ucrânia vem tentando se livrar da influência russa remanescente muito antes da invasão em larga escala de Putin. Essa campanha começou com a Revolução Maidan de 2014, segundo o veículo, e se acelerou significativamente desde que as forças de Putin invadiram em fevereiro de 2022. Cada assentamento libertado mostra, no campo de batalha, o desejo da Ucrânia de se desrussificar. Ao mesmo tempo, o país constrói uma nova identidade, que permitirá se libertar das amarras soviéticas que o impediram de avançar. O Instituto Chatham House destaca que, entre a Revolução Maidan e a invasão de Putin, a Ucrânia avançou em alguns pontos. A Ucrânia consolidava gradualmente sua soberania nos domínios educacional, linguístico, midiático e religioso, segundo o veículo, com 2 destaques importantes em 2019. Esse foi o ano em que a Ucrânia restaurou a independência da Igreja Ortodoxa da Ucrânia em relação à Rússia e aprovou lei exigindo o uso da língua ucraniana na educação, mídia e administração pública. Cada uma dessas ações causou um choque em Putin. O líder da Rússia podia sentir sua influência diminuindo, e isso provavelmente é uma das grandes razões pelas quais ele iniciou sua invasão em primeiro lugar. Mas tudo o que Putin realmente conseguiu em 4 anos de guerra foi fortalecer o desejo ucraniano por verdadeira soberania. Cada território que a Ucrânia liberta, inclusive o recém-retomado no Sudeste, lembra a Putin que a Ucrânia não quer a Rússia em seu país. No aspecto simbólico, civis ucranianos buscam livrar o país da influência russa, enquanto Putin envia mais soldados para morrer contra as defesas ucranianas. Exemplo: em outubro de 2025, houve um movimento na Ucrânia para eliminar a moeda Kopek, ainda em circulação, e parte da moeda russa. Como disse Andriy Pishny, chefe do Banco Nacional da Ucrânia, o Kopek é um pedaço de Moscou que segue em nossos bolsos, etiquetas de preço e, principalmente, em nossas mentes. Esta é a verdadeira Ucrânia. Putin pode negar, dizendo que a maioria dos ucranianos quer ser controlada pela Rússia. No entanto, o povo ucraniano, de soldados a civis, mostra repetidamente que Putin está errado. Se a Ucrânia quisesse a russificação, não teria lutado com unhas e dentes por 4 anos para barrar a Rússia. Enquanto a Ucrânia recupera mais territórios do que há anos, a investida contra a influência de Putin entra em nova fase. A desrussificação total começou. Isso mostra que a Ucrânia enfrenta a Rússia com mais força do que nunca. Ironicamente, a Ucrânia pode estar recebendo ajuda para se desrussificar da fonte mais inesperada, Putin. Enquanto a Ucrânia elimina a influência russa, a visão limitada de Putin sobre a guerra faz com que ele destrua a própria identidade da Rússia. Você pode saber mais se conferir nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, certifique-se de se inscrever no The Military Show para sempre ser um dos primeiros a ver nossa análise do que realmente está acontecendo na Ucrânia. E como sempre, obrigado por assistir.